Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Irmãos, que maravilha. Que alegria é ver tantos irmãos voltando, né? A nossa vida aos poucos normalizando, né? A gente podendo louvar ao Senhor, a gente podendo cultuar o nosso Deus. Obrigado, querido, que Deus te abençoe. Isso é maravilhoso. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com a sua vida hoje e sempre. Amém? Queridos, para a palavra de hoje eu convido você a abrir as Escrituras em 2 Crônicas. A gente fala 2 Crônicas porque nós estamos se referindo ao segundo livro das Crônicas. Amém? Quando a gente fala das cartas, a gente fala 2 aos Coríntios, 1 aos Coríntios. Então vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 26. Nossa leitura inicialmente será do verso 3 ao 5. 2 Crônicas, do 3 ao 5. E aí eu peço que os irmãos já deixem aí esse texto já aberto, porque nós vamos recorrer a ele várias vezes durante a mensagem. Amém? Então assim diz a palavra do Senhor. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vou repetir essa última parte. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém, irmãos? A palavra de hoje que eu tenho para partilhar com a igreja é: Uzias precisa morrer. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, nessa noite pela oportunidade, Senhor, que nós temos de cultuar ao Teu nome. Pai, como é maravilhoso estarmos reunidos entre irmãos, ó Pai amado, e nós te pedimos, ó Deus, nessa noite a Tua presença aqui nesse lugar. Se o Senhor não estiver aqui, ó Deus, nada faz sentido. E esse é o momento, ó Pai amado, que nós pedimos que a Tua presença venha. E o Senhor venha, ó Pai amado, a falar aos nossos corações. Então eu te peço, Senhor, faz calar, ó Deus, tudo aquilo que tira o nosso sossego, tudo aquilo que possa nos trazer ansiedade, ó Deus, venha fazer tranquilizar a nossa alma, Pai. Que a nossa mente e o nosso coração esteja à disposição do Senhor. Espírito Santo, quanto a mim, eu peço misericórdia. Me ajuda, Senhor, porque aqui nessa noite eu quero apenas ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos. Eu tenho certeza, ó Pai, que eles não saíram de suas casas para ouvir palavra humana, mas eles querem ouvir a voz do Senhor. Por isso nós estamos aqui e nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a minha intenção nessa noite é trazer uma palavra que nos desperte para um relacionamento mais profundo com Deus, para que a gente possa desejar ter o Senhor mais ao nosso lado, sabe? Assim como diz lá no Salmo, assim como a corça anseia pelas águas, que a gente venha a desejar ter mais de Deus, caminhar mais perto de Deus, ter sede de Deus. Nós estamos nessa campanha, né, não é mesmo, de jejum e de oração. Por quê? Porque nós queremos mais do Senhor. E, queridos, é algo muito interessante, é algo muito bonito, porque à medida que nós caminhamos com o Senhor,
ele vai se revelando progressivamente para a gente. Então, não importa o quanto você conhece o Senhor, é possível conhecê-lo mais, amém? Não importa o quão inabalável, o quão firme está a sua fé nessa noite, ela pode ficar ainda mais fortalecida, amém? Não importa, queridos, quais já foram as suas experiências com Deus, você pode no Senhor experimentar mais. E é isso que nós queremos como igreja. É sobre isso que nessa noite eu quero falar com vocês. E isso me leva a refletir na seguinte questão. Eu fiquei me perguntando ao preparar essa palavra, o que tem sido um embaraço na minha vida que me impede de avançar? Sabe? Lá em Hebreus capítulo 12, no verso 1, vai dizer, olha, vamos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e vamos prosseguir, vamos avançar para a carreira que nos foi proposta. Ou seja, a ideia vamos deixar tudo aquilo que nos embaraça, vamos deixar para trás, vamos seguir. A gente tem uma carreira que o Senhor propôs para cada um de nós. Lá em Filipenses, Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, se Paulo ainda não alcançou, quem dirá nós? Então nós precisamos avançar, nós precisamos deixar de lado todo o embaraço, nós precisamos deixar para trás o nosso passado, tudo aquilo que nos acorrenta, tudo aquilo que nos impede de avançar e de seguir mais perto do nosso Deus, amém? Glória a Deus, queridos. E para a gente avançar, irmãos, algo precisa acontecer. E aí esse é o tema da mensagem. Eu creio que para a gente avançar para algo novo da parte de Deus, Uzias tem que morrer. Como assim, pastor? Isso mesmo. Uzias precisa morrer para que a gente possa avançar e experimentar mais do Senhor. E daqui para frente eu quero falar com os irmãos qual é essa relação que existe entre Uzias e a nossa vida espiritual. Afinal de contas, o que Uzias simboliza para nós? O que Uzias representa? E para isso eu convido você para voltar nesse texto de 2 Crônicas 26, a partir do verso 6, vamos ler comigo. A gente vai poder ter um bom retrato da vida de Uzias e de seu reinado. Diz assim o texto: ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, de Jabné e de Asdod, construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale e junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefelá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de
2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, até fundas para atirar pedras. Em Jerusalém ele fabricou máquinas, inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até se tornar muito poderoso. Queridos, como a gente pode ver, Uzias, ele se tornou rei muito novo, com 16 anos, e reinou em Jerusalém por 52 anos. Uzias se tornou um herói. Talvez nenhum outro rei, além de Davi, tenha feito tanto, conquistado tanto em Israel, né, do que Uzias. E ele pega, irmãos, uma nação pequena. Ele encontra a nação minguada e aos poucos, gradativamente, ele vai transformando a nação de Israel numa grande potência. Vocês viram, ele desenvolveu o agronegócio, ele construiu uma forte fortaleza, muralhas altas ao redor de Jerusalém. Ele montou um poderoso exército. A fama de Uzias se espalhou. Irmãos, ele conquistou muito. E sabe por quê? A resposta está lá no verso 5 e nesse último verso 15. Lá no verso 5 vai dizer que Deus o fez prosperar. E no verso 15 vai dizer que ele foi maravilhosamente ajudado por Deus. Irmãos, Uzias é aquele cara que quando ele ora, as janelas dos céus se abrem. Ele ora a Deus pedindo força e Deus dá. Ele ora a Deus pedindo estratégia, Deus dá. Ele ora a Deus pedindo sabedoria. Ele ora a Deus pedindo força e Deus dá. Ele pede, Deus dá. Deus prospera, irmãos. Uzias, poderosamente. Só que aí, irmãos, e aí tem um porém, né? Sempre tem um porém, né? Porém, contudo, todavia, entretanto, na verdade, né? Quando envolve homens, na verdade, sempre tem um mais, né? Há pouquíssimo tempo, eu estava falando com um irmão, né? Falando a respeito comentando, fazendo alguns apontamentos a respeito do trabalho dele, né? E eu falei assim, eu não vou falar que é do pastor Eduardo. E eu falei assim, pastorzão, cara, esse trabalho tá maravilhoso. Pô, você fez assim, fez assado e tal. E comecei a elogiar. E o pastor Eduardo é um cara muito inteligente, vocês sabem disso, né? E antes de eu terminar de falar, ele falou assim, tá, pastor, mas... Lembra disso? Mas... Sempre tem um mais, né, irmãos? Não é verdade? Sempre tem um mais. Lembrando dessa história de fazer apontamentos, né, pedir opinião das pessoas, eu lembro certa vez que eu caí na bobagem de perguntar para minha esposa como foi minha mensagem. Posso usar você um pouquinho, amor, como exemplo, como ilustração? É para edificar a igreja e para glorificar o Senhor. Ai, o negócio em casa vai feder. Quase engasguei aqui. Irmãos, eu saí do culto, não lembro se foi aqui de manhã, não lembro. Eu falei assim, amor, o que você achou da mensagem? Rapaz, menino inocente, né? E ela perguntou assim, você quer saber mesmo? Gente, eu sei por que eu lembrei disso agora, isso é um parênteses na mensagem, tá? Então estamos entre parênteses, beleza? Você quer saber mesmo? Aí eu falei assim, quero. Eu falei assim, amor, primeiro, evita piada sem graça. Lembra disso? Amor, sabe aquelas pessoas que você olha assim e ela só diz oi para você e você já morre de rir? Eu falei assim, sei. Ela, então, não é você.
Mas, irmãos, eu sou teimoso e ainda vou tentando ainda, sabe? Irmãos, e aí foi falando, continuou, sabe? Dissecando, desde a introdução, desenvolvimento, os argumentos, a conclusão foi e eu... Não acabou, não? Não, irmão, você não pediu para falar? Calma aí um pouquinho. E foi falando, irmãos. E aí, se eu não me engano, aí agora eu lembro, a próxima vez que eu preguei, acho que foi no Nova Lima. E aí a gente foi. Quando voltamos, irmão, foi um silêncio no carro, né? Eu não sou besta. Irmãos, foi um silêncio. Eu vim quieto. Lembra disso? Vim quieto. Aí acho que quando foi chegando perto de casa, ela falou assim, você não vai perguntar como foi a mensagem, não? Irmãos, aí eu não tive como, né? Eu te conversei, o que se a gente chegar em casa e pedir uma pizza para a gente comer? Né? Mas, irmão, sempre voltando para a mensagem agora, sempre tem um mais. Sempre tem um porém. Poxa, eu estava indo tão bem, cara. Estava prosperando, estava caminhando nos trilhos de Deus. Por quê? E aí lá no verso 16, irmãos, aí a gente percebe que o negócio começa a ficar ruim. O caldo, como diz o povo, o caldo ali entorna. Olha o verso 16. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Irmãos, Uzias, ele representa, ele simboliza aquilo que nós podemos chamar de a busca interesseira. Ele buscou o Senhor, e buscou o Senhor até se tornar poderoso. Só que quando ele se torna poderoso, o que acontece? A sua verdadeira motivação se manifesta. Quando ele conquistou aquilo que ele queria, o coração dele se exalta, e como diz a palavra, né, se exalta para a sua própria ruína. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais em detalhes sobre o pecado dele. Mas Uzias, irmãos, ele representa aquela pessoa que busca a Deus como um meio para alcançar os seus objetivos. Uzias é aquele cara que ele só quer a bênção. Uzias é o crente que ele tá na igreja, ele está em toda a programação, todo culto, todo evento, mas a verdadeira motivação do coração dele é: Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, o que o Senhor tem para me dar? A relação de Uzias com Deus, ela é utilitarista. Ele busca o Senhor enquanto é útil para ele. E infelizmente as nossas relações atualmente têm sido assim. O que eu vou ganhar nesse namoro? Que vantagem eu vou ter? E nessa amizade? O que eu posso ganhar? Não é assim que funciona, irmãos? Atualmente, muitos, infelizmente, irmãos, são como Uzias, que não querem o abençoador, sabe? Eles querem apenas aquilo que o abençoador pode nos dar, sabe? Lá no Novo Testamento, numa passagem isso fica muito claro para a gente, Lucas capítulo 17, que fala sobre a cura dos leprosos. A gente conhece bem o texto. Jesus cura os 10 leprosos e apenas um, não é verdade? Apenas um volta para agradecer. E o Senhor pergunta: cadê os outros 9? Eu vejo aquilo como um desabafo do Senhor. Poxa, cadê os outros 9? Não foram os 10 curados? Por que eles não voltaram? Por quê? Eles não voltaram, irmãos, porque eles já tinham conquistado aquilo que eles queriam. Não precisavam mais do Senhor. Eles não queriam mais voltar para conhecer mais Jesus, para iniciar uma caminhada com Ele, ou pelo menos para agradecer. Muitos são assim, só buscam a Deus motivados, movidos pelos seus interesses. E depois que conseguem aquilo que querem, Deus é descartado. É a pessoa que chega, vem para Deus precisando de cura, e aí Deus cura e ela some.
É o casal que chega arrebentado, vem para Deus, Deus restaura o casamento, aí some. É o casal que precisa ter filhos, e aí Deus vai e dá os filhos, e aí depois eles somem. É o jovem que tanto busca a Deus ali com intensidade, pedindo a Deus a faculdade, um emprego, concurso público, Deus vai e prospera, dá o concurso da faculdade, põe no bom emprego, ele vai e some. Infelizmente é assim. Deus cura, liberta, não é? Prospera, abençoa, e às vezes a gente vai e fala para Deus, Deus, obrigado aí, tchau, eu estou indo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, irmãos, tem uma passagem que, se a gente comparar, a gente vê algo muito interessante. O povo estava no deserto, caminhando rumo a Canaã, e teve uma hora que a paciência de Deus se esgota com o povo. E aí vocês conhecem bem lá a história. E aí Deus fala o seguinte, olha, para mim deu. Eu não vou mais com vocês. Eu não vou. Meu anjo vai com vocês, vai operar milagres, vai operar prodígios, vai garantir que vocês conquistem a terra prometida, mas eu não vou mais com vocês. E aí nesse momento, irmãos, o que Moisés fala? Moisés fala, Senhor, se tu não fores conosco, nós não iremos a lugar nenhum. Sabe o que Moisés está dizendo, irmãos? Olha, nós não estamos, Senhor, interessados apenas no teu favor, na tua bênção, porque se o Senhor não for conosco, nós não queremos ir. Não queremos ir porque, sabe por quê? Porque não tem bem maior do que a tua presença. Nós não vamos. E aí, quando a gente sai de Moisés, a gente vai para Jacó, e a gente acha que a atitude de Jacó é parecida com a de Moisés, né? E a gente vibra, a gente vê Jacó lutando com o anjo, né? E ele fala, não te deixarei ir enquanto não me abençoar, não é verdade? Só que, irmãos, a gente, olhando para o texto, a gente vê que o anjo, no caso de Jacó, é o anjo com o artigo definido. Então, ali representa o próprio Deus, é uma teofania, ou seja, o anjo está ali, melhor dizendo, a presença de Deus está ali. E quando Deus sinaliza que vai embora, Jacó fala assim, não vai embora não. Depois de você me abençoar, você pode ir embora. Antes não. Depois que você me abençoar, você vaza. Mas antes não. Você pode ir, mas deixa a bênção aqui. E aí a gente observa, irmãos, que a atitude de Jacó é a inversa da atitude de Moisés. Mas Moisés não tem musiquinha, não é verdade? Para Jacó a gente canta, Jacó segurou o anjo, não é verdade? E a gente acha bonito. Mas o miserável só quer a bênção. Ele não quer Deus, Moisés não quer seguir sem o Senhor, ele quer a bênção. Ele quer aquilo que o Senhor pode dar. Hebreus capítulo 11, verso 6, a gente conhece, sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Deus existe e algumas traduções dizem, recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Não é isso, irmãos? Amém? Ou seja, eu não estou dizendo que a gente não pode buscar a Deus. Eu não estou pregando aqui contra milagre, eu não estou dizendo aqui que Deus não faz, eu só estou dizendo, irmãos, que nós precisamos ajustar as nossas motivações. Do contrário, a gente vai estar se relacionando com Deus como se Deus fosse apenas um amuleto, um faz tudo para a gente, um gênio da lâmpada mágica e nada além disso. E voltando para Uzias, como Uzias morre? Dá uma olhada lá no verso 16, agora até o 18. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, algumas traduções dizem homens corajosos. Eles enfrentaram
o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Irmãos, Uzias ultrapassou os limites. Ele chegou ao ponto de querer entrar no templo, na casa do Senhor, para oferecer incenso. Uzias não tinha autoridade para isso, irmãos. Quem fazia esse papel, essa missão, era dos levitas, dos descendentes de Arão. E às vezes a gente chega para Deus e ora da seguinte forma: Deus, me usa, Deus, me capacita, Deus, me enche do teu espírito, eu quero ser usado pelo Senhor. E aí quando a gente acaba a oração, a gente percebe que Deus não nos dá de forma imediata à medida que a gente quer. Vocês percebem isso? Sabe por quê? Porque se ele der, irmãos, a gente cai. Se ele der, a gente vai à ruína, como Uzias foi, porque nós muitas vezes não estamos preparados para receber tudo de uma vez daquilo que Deus tem para nós. Por isso Deus não vai antecipar algumas coisas. Por isso que Deus não antecipa. Deus quer o quê? Nos dar tempo. Para quê, irmão? Para quê, irmãos? Para que a gente possa corrigir as nossas motivações. Provérbios 20, 21 vai dizer: a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Deus não pode antecipar a herança se a gente não estiver preparado. E Deus sabe disso. Deus sabe disso, mas Ele quer que a gente conheça, que a gente tome consciência da nossa verdadeira motivação. Para isso, Ele nos dá tempo. E Ele não quer que, como aconteceu com Uzias, a bênção se torne maldição na nossa vida. E dá uma olhada no verso 19. Verso 19 diz assim: Uzias tinha o incensário na mão para queimar o incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Quem feriu Uzias, irmãos? O Senhor. É como a mensagem é mais ou menos essa: Uzias, eu te dei um reino, eu te dei riqueza, eu te dei fama, eu te prosperei. Agora, você quebrar os princípios da minha palavra, você quebrar os preceitos da adoração dentro da minha casa, não. Aí, Uzias, você foi longe demais. E quando, irmãos, a gente olha para Uzias, o que Uzias representa? Uzias representa a busca interesseira. Então, você quer saber onde está Uzias na tua vida? Procura na sua vida de oração. Sabe por quê, irmãos? Porque o incenso, quando a gente olha na palavra de Deus, o incenso é algo que representa de uma forma muito clara a oração. No Apocalipse, o livro de Apocalipse diz que o incenso são as orações dos santos. No Salmo 141, o salmista diz assim: Senhor, suba a ti a minha oração como incenso. Quer achar Uzias? Vai para o teu secreto. Lá ele vai se revelar. Lá ele vai se revelar. É só a gente prestar atenção e ver como anda a nossa vida de oração, irmãos. Porque a nossa vida de oração, basicamente, ela se resume em pedir as coisas para Deus. E aí você experimenta
parar para orar e não pedir. Chega na presença de Deus e não fala, Senhor, hoje eu não quero te pedir nada. Irmãos, vocês vão perceber que depois de 5 minutos, eu acho no máximo 10 minutos, e olhe lá, a gente não tem mais assunto. Porque Uzias está lá dentro de nós, está lá vivo, está lá muito forte. E aí, se a gente não perceber essas coisas, não perceber que, por isso que a gente fala muito aqui de oração, não perceber que oração, ela é um diálogo, a gente não vai conseguir avançar. Uzias não vai morrer na nossa vida. Porque a oração, irmãos, a gente fala para Deus, a gente pode pedir para Deus, não é verdade? Texto lá em Filipenses, Paulo vai falar, olha, apresenta os teus pedidos a Deus, pela oração, pela súplica, não é verdade? Então, Deus quer que a gente chegue na presença dEle com os nossos pedidos, só que Deus também quer falar. Não é só a gente falar, não é um monólogo, é um diálogo. Nós falamos e também Deus fala. E quando Deus fala, Ele nem sempre vai dizer para nós declarações de amor. Ele também, às vezes, pode ser que Ele peça algo da nossa vida. E por último, Uzias, ele não morre de uma vez. Olha o verso 21. O verso 21 diz assim: o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu encargo o palácio real, governando o povo de toda a terra. Queridos, eu gostaria de nessa noite falar para os irmãos que no final do culto, no último momento ali a gente vai orar e Deus vai mandar uma unção poderosa e vai aniquilar todos os dias que tem na nossa vida. Amém? Mas provavelmente isso não vai acontecer. Quando a gente olha o texto, a lição espiritual que o Senhor nos dá é que Uzias, ele morre devagar, ele morre à prestação. Vocês observam que a lepra ela começa na testa, depois ela vai se espalhando, então Uzias ele sai dali da casa do Senhor, depois ele tem que ser retirado, ele tem que ir embora do seu próprio palácio real, porque a lepra vai tomando ele como um todo. Então a lepra vai tomando Uzias, ele vai se isolando até que ele morra. Infelizmente, irmãos, a maioria das coisas na nossa vida, elas não se resolvem do dia para a noite, não é? Mas hoje, eu quero dar uma boa notícia para você. Hoje o Senhor pode ferir o nosso Uzias. Ele pode feri-lo. E aí, a partir de hoje, Uzias começar gradativamente a morrer dentro de nós. Mas isso, queridos, isso vai depender do nosso posicionamento. Isso vai depender da nossa disposição de caminhar dia após dia com o nosso Senhor Jesus.